bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E no vídeo de hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a questão social. Eu abri uma caixinha de perguntas lá no Instagram e uma pessoa me perguntou sobre a questão social para mim explicar um pouquinho, porque nem sempre fica tão claro, né, o conceito. E aí eu perguntei pra vocês se vocês queriam que eu trouxesse um vídeo no canal explicando melhor desde o começo, sabe, como surgiu e tudo mais. E vocês falaram que sim, então aqui estou eu para mais um vídeo. E assim, questão social é algo que é muito abordado dentro do curso de serviço social, então a gente precisa estar com esse conceito claro na nossa mente, tá? Então, de uma vez por todas, hoje você vai entender o que é a questão social, pelo menos eu espero, tá? Eu vou explicar tudo bem clarinho, o mais claro possível e tudo devagarzinho pra vocês entenderem, ok? Então, no final, se vocês entenderem, vocês comentem aqui embaixo. Se vocês tiverem alguma dúvida também, pode comentar aqui embaixo, que se eu souber, eu vou responder, tá bom? Bom, e é isso, falei demais. E já deixando avisado que todas as fontes estão na descrição e durante esse vídeo eu vou trazer algumas coisas, vou trazer alguns trechos pra vocês que são de um artigo que eu peguei lá da ABEPS, tá? Eu vou deixar aí pra vocês o link depois se vocês quiserem ler ou consultar. Então, sempre que eu citar alguma coisa aqui, vai ser desse artigo. Então, não se esqueça de curtir o vídeo, se inscrever no canal e me seguir lá no Instagram, tá? Porque lá no Instagram a gente interage, eu abro caixinha de perguntas, lá tem várias publicações também de estudos em serviço social. E lá também, se você me chamar pedindo, eu te mando o link do grupo, porque a gente tem um grupo no Telegram do canal falando sobre serviço social. Então, se você tiver dúvidas, se você já estiver cursando o curso, se você já estiver cursando, se você ainda quer entrar na faculdade de serviço social, pode entrar lá, tá? Pode me pedir que você vai entrar no grupo. Não precisa estar cursando serviço social. Só de ter interesse de entrar no grupo, eu já mando o link pra você, ok? Agora eu falei demais, sem mais delongas, vamos para o vídeo. A questão social é basicamente um conjunto de coisas que resultam na desigualdade social. Então, por exemplo, saneamento básico. O saneamento básico, ele vem da desigualdade social. Por quê? Porque umas pessoas têm acesso e outras não. E tem um conjunto de coisas que fazem com que haja essa falta de saneamento básico. Então, moradia precária, sei lá, o capitalismo mesmo, né, em si. Enfim, tem várias coisas que resultam no saneamento básico e esse saneamento básico resulta da desigualdade social. Eu já falei aqui no canal que a desigualdade é um resultado do capitalismo, porque o capitalismo, o sistema capitalista, ele visa a mais-valia, né, que é o lucro. Então, uns têm mais dinheiro do que os outros, fazendo com que haja uma discrepância, né, uma diferença entre as pessoas de uma mesma sociedade. Lembrando que uma coisa é a desigualdade social e outra é a questão social, tá? Ao longo do vídeo vai ser mais claro isso. A questão social surgiu no século XIX na Europa com o objetivo de criar políticas sociais para atender a classe operária que passava por um grande processo de pauperismo. Pauperismo é um processo de pobreza crescente. O processo de urbanização e industrialização deu origem ao empobrecimento da classe operária, porque o operário ele trabalhava em prol do seu patrão, né? E o patrão acumulava dinheiro, né, lucro, a mais-valia, em cima dessas indústrias, em cima do trabalho do operário. Enquanto o operário, ele tá ali trabalhando apenas para sobreviver. Então a gente já vê uma diferença por aí, porque enquanto o patrão, ele tem ali as indústrias, as fábricas para enriquecer, o operário, ele tá ali trabalhando apenas para sobreviver e não enriquecer. Então a gente já tem uma discrepância aí. E aí, devido às péssimas condições de trabalho, os trabalhadores, né, os operários começaram a se mexer para criar manifestações, greves, eles começaram a reclamar, porque aquilo estava péssimo para eles. E aí começou a surgir, né, aquela dor de cabeça para a classe burguesa, né? Classe burguesa é quem detém os meios de produção, então são os donos das indústrias, das fábricas, enfim. Então, com os trabalhadores fazendo greves e manifestações, estava surgindo um problema para a classe burguesa, porque a classe burguesa só quer que os trabalhadores trabalhem. Então, a classe burguesa recorreu às políticas sociais para resolver esse problema. José Paulo Neto diz que há várias ideias e compreensões sobre a questão social. E ainda falando do surgimento da questão social que eu acabei de falar, esse processo de pauperização se deu como um fenômeno novo. Aí você pensa, Julie, mas então antigamente não tinha pessoas com mais e menos dinheiro, pessoas mais ricas e pessoas mais pobres?
Não é isso que eu quis dizer. Eu quis dizer que esse processo de pauperização, quando surgiu a industrialização, se deu muito mais forte, sabe? Muito mais latente e evidente. Então, por isso que é considerado um fenômeno novo naquela época. O José Paulo Neto diz assim, pela primeira vez na história registrada, a pobreza crescia na razão direta em que aumentava a capacidade social de produzir riquezas. Tanto mais a sociedade se revelava capaz de progressivamente produzir mais bens e serviços, tanto mais aumentava o contingente de seus membros que, além de não ter acesso efetivo a tais bens e serviços que eles mesmos produziam, então a classe trabalhadora, viam-se despossuídos das condições materiais de vida de que dispunham anteriormente. Se, nas formas de sociedade precedentes à sociedade burguesa, a pobreza estava ligada a um quadro geral de escassez, quadro em larguíssima medida determinado pelo nível de desenvolvimento das forças produtivas, materiais e sociais, agora ela se mostrava conectada a um quadro geral tendente a reduzir com força a situação de escassez. Então, foi o que eu disse, né? Antes... Tô com o notebook aqui embaixo, tá, gente? Não sei se eu avisei. Então, foi o que eu disse. Antes, existiam, sim, pessoas mais pobres e pessoas mais ricas. Só que com a industrialização, quem tinha pouco já não tinha mais nada e quem tinha muito já ficou com muito mais. Então, essa discrepância entre as classes sociais ficou muito mais forte. Então, né, como o José Paulo Neto diz, há várias ideias e concepções sobre a questão social. Então, primeiramente, a questão social ficou mais voltada a essa questão do pauperismo. A partir da metade do século XIX, a questão social foi se voltando mais ao pensamento conservador. Então, o que antes se pensava da questão social, agora ela era vista como algo naturalizado. Então, as manifestações da questão social, por exemplo, fome, desemprego, enfim, por aí vai, essas manifestações eram vistas como algo naturalizado. Então, olha só o que fala. Características inelimináveis de toda e qualquer ordem social, que podem no máximo ser objeto de uma intervenção política limitada, capaz de amenizá-las e reduzi-las através de um ideário reformista. Ou seja, é um pensamento de que as expressões, né, as manifestações da questão social é algo normal, é algo ineliminável, não dá para sumir com isso na sociedade burguesa, é algo naturalizado. Eu já falei aqui no canal, inclusive, que não há o fim da desigualdade social dentro do sistema capitalista. Porque esse sistema ele precisa da desigualdade, porque é através dela que vai ter a acumulação de capital. Então, o que se pode fazer dentro do sistema capitalista para resolver a desigualdade social? A gente pode fazer umas políticas, né, umas medidas sociopolíticas para amenizar a desigualdade social, mas essas medidas nunca vão acabar, nunca vão pôr um fim na desigualdade social. Inclusive, uma coisa importantíssima que o Neto diz é que as manifestações da questão social são combatidas sem tocar nos fundamentos da sociedade burguesa. Então, quase fugiu a palavra. Então, ameniza-se a questão, né, as expressões da questão social, mas nunca vai ir lá no ponto que dá para mudar, sabe? Nunca vai mexer nos fundamentos, nas bases dessa sociedade para realmente mudar algo. Então, nunca vai mudar, sempre vai amenizar. E o José Paulo Neto chama isso de reformismo para conservar. E, inclusive, é até daí que ficou mais claro que para realmente acabar com a desigualdade social é só em outro sistema, nesse sistema capitalista não tem, tá? E antes que o pessoal comece a ir me julgar, não tô falando que para acabar com a desigualdade social tem que ser no comunismo, no socialismo, não sei. Eu só tô falando aqui que para acabar a desigualdade social tem que ter outro sistema que não seja o capitalismo. Porque o capitalismo não preza isso. O capitalismo preza o lucro e a acumulação de capital. Então ele precisa que pessoas ganhem menos para outras ganharem mais. Inclusive, quando a gente fala de amenização, a gente quer, pegar a sujeira e colocar para debaixo do tapete, sabe? A gente não vai acabar com aquela sujeira, mas a gente vai dar uma disfarçada ali para ninguém ver, sabe?
Então, é mais ou menos nesse sentido. E é aí também que entra o pensamento de Marx, né? Karl Marx. Porque, olha só, além dele ter estudado profundamente isso, então não tem como a gente falar de sociedade, de questão social, sem mencionar ele, no texto do Neto diz assim: a análise marxiana da lei geral da acumulação capitalista, que é um dos capítulos do livro de Karl Marx, que é o Capital, né, o livro Capital, revela a anatomia da questão social, sua complexidade, seu caráter necessário do desenvolvimento capitalista em todos os seus estágios. O desenvolvimento capitalista produz compulsoriamente a questão social. Diferentes estágios capitalistas produzem diferentes manifestações da questão social. Esta não é uma sequela adjetiva ou transitória do regime do capital. Sua existência e suas manifestações são indissociáveis da dinâmica específica do capital, tornando potência social dominante. Ele diz mais: a questão social é constitutiva do desenvolvimento do capitalismo. Não se suprime a primeira, conservando-se o segundo. Ou seja, não suprime a desigualdade social se conservar, né, se continuar com o sistema capitalista. Inclusive, Marx ele falava, porque ele já morreu. Marx falava que a questão social, ela está atrelada, né, ela está ali em conjunto com a relação do capital e do trabalho, ou seja, a exploração. Então tá muito ligado à exploração. Vou beber aqui minha água rapidinho, porque eu tô falando. E enquanto eu bebo minha água, você deixa o seu like, tá? Pelo amor de Deus, por favor, deixa um comentário aí. Julie, estou entendendo até aqui, tá tudo certo. Mas vamos lá, continuando, que tem bastante coisa pra falar. A análise de Marx, os estudos, né, de Marx, diz ainda que a exploração não é algo que difere o capitalismo. Até porque, olha só, as formas sociais assentadas na exploração precedem largamente a ordem burguesa. Ou seja, a exploração, né, a questão dessa exploração vem de muito antes. Não vem de agora com o capitalismo. Isso já acontecia há muito tempo, né, no passado. E fala assim, ó: o que difere é que a exploração é feita dentro de muitas contradições. A análise de Marx, os estudos de Marx diz ainda que a exploração não é algo que diferencia o capitalismo, tá? Até porque essa questão de exploração vem muito antes do capitalismo, isso já existia, né? Ele fala assim, ó: as formas sociais assentadas na exploração precedem largamente a ordem burguesa. Então, a questão da exploração vem de muito antes. O diferente, né, é que a exploração ela é feita dentro de muitas contradições. Então, olha só, a exploração é feita dentro de muitas contradições que a tornam, pela primeira vez na história registrada, suprimível sem a supressão das condições nas quais se cria exponencialmente a riqueza social. Meu Deus, não entendi nada, Julie. O quê? Calma aí. Então, né, o que esse trecho quis dizer? Quis dizer que acabar com a exploração do trabalho não tem nada a ver, não é nada relacionado com acabar ou diminuir as produções de riquezas. Então, para deixar o mais claro possível, vamos pensar assim. Tem um operário lá trabalhando na fábrica e ele está sendo super explorado. E aí, se você pegar uma máquina e colocar no lugar dele, ele vai deixar de ser explorado, certo? Sim, ele vai deixar de ser explorado, então vai acabar com a exploração do trabalho e a máquina está lá trabalhando por ele. Só que não vai acabar a produção da riqueza. Então você tira o operário de cena, ele não é mais explorado, coloca uma máquina no lugar que vai continuar produzindo as riquezas. E aí, pra gente começar a fechar esse pensamento, o José Paulo Neto diz assim: da análise teórica marxiana, ou seja, dos pensamentos de Marx, porém, não se pode derivar o imobilismo sociopolítico consistente na espera de um dia D ou uma hora H revolucionariamente catastrófica, em que o regime do capital seja reduzido a escombros e com ele desapareça a exploração. Da análise marxiana, o que legitimamente fica interditado é qualquer ilusão acerca do alcance das reformas no interior do capitalismo. Ou seja, o que ele quis dizer com isso? Ele quis dizer que o capitalismo está sempre se atualizando, sempre se reinventando. E qualquer reforma que possa ser feita por esse sistema nunca vai ser
para acabar com a desigualdade ou então para acabar com a exploração do trabalho. Não, isso não vai acontecer, tá? Quis dizer que por mais reformas que aconteça desse sistema, essas duas coisas que eu acabei de falar pra vocês, elas sempre vão existir porque são necessidades do capitalismo. E aí, qualquer reforma, qualquer coisa que acontecer, vai sempre visar a melhoria do próprio capitalismo, do próprio sistema, e não da população ou do trabalhador e tudo mais. E a gente vê isso muito agora na pandemia, né? Porque pensa, com a pandemia os trabalhadores não poderiam, né? Vamos falar assim no geral, os trabalhadores não podem sair de casa. Tá, mas o capital, ele precisa se movimentar, o sistema precisa continuar girando. Então o que a gente faz? A gente vai fazer uma reforma, a gente vai atualizar o sistema e vai fazer o trabalhador trabalhar em casa em home office. Então, você viu, foi uma reforma dentro do capitalismo em prol do próprio capitalismo. Porque a gente viu muitas pessoas, né, muitas coisas falarem, a economia não pode parar, que não sei o que, não sei o que lá. Então, tem muito a ver com isso, tá? Pior do que isso, se a gente parar realmente pra pensar, pra botar a mão na cabeça e falar, meu Deus do céu, o que tá acontecendo? Inclusive, Ricardo Antunes fala muito disso. É que, tá, teve essa atualização do capitalismo e as pessoas estão trabalhando em casa, legal. Só que isso não é legal, isso é ruim. Você tá trabalhando em casa, você tem que pagar a sua luz, você se alimenta lá, você gasta a sua internet, enfim, tem uma maior exploração do trabalhador, sabe? As indústrias, as empresas, né, no caso, elas vão ter menos gastos com esse trabalhador dentro de casa, e o trabalhador que está trabalhando ali dentro de casa, ele vai ter mais gastos. Então, o que eu quero assim falar disso num geral? É que além disso acontecer, eles deixam tudo bonitinho, eles colocam, sabe, aquela poeira debaixo do tapete. Eles falam, mas agora a gente tá pensando em vocês, o trabalhador não pode sair de casa porque senão vai pegar Covid, então agora vocês vão trabalhar de casa. Olha que legal, você vai trabalhar em casa, nossa, no conforto da sua casa, você pode trabalhar lá deitado na sua cama, sei lá. Enfim, é passado uma visão toda bonitinha, com arco-íris de unicórnios, pro trabalhador pensar que tá tudo se beneficiando em prol desse próprio trabalhador, sendo que na verdade está tudo se atualizando em prol do capital, para uma melhoria do capital. Acho que deu para entender, espero que sim. E isso aconteceu também com o Uber, né? O Ricardo Antunes chama de uberização do trabalho. Eu vou deixar um vídeo aqui que é muito importante para vocês assistirem, que fala sobre o mercado de trabalho e toda essa questão também do Uber e tudo mais, porque foi aquela ideia linda e bonita vendida do Uber para os trabalhadores, falando que, olha só, se você trabalhar como Uber, você faz o seu horário, você vai ser o seu próprio chefe e tudo mais, sendo que isso não é verdade. Para a pessoa ganhar um dinheiro legal com o Uber, ela tem que trabalhar o dia inteiro como Uber. Então, será que ela tem o próprio horário dela mesmo? Enfim, vocês assistem o vídeo aí dos cards que eu tenho certeza que vai ficar super mais claro pra vocês. E também mais pra frente eu vou fazer um vídeo de indicação de leituras pra vocês, leituras rápidas, que fala sobre esse assunto bem mais claro, tá? Então, já se inscreve aí no canal pra não perder. E aí, pra finalizar, tem a ideia de nova questão social. Por que nova? Porque a gente está em uma nova conjuntura, tá? Inclusive, alguns falam de terceira revolução, que é a questão da tecnologia. A gente sabe que, com o passar dos anos pra cá, a tecnologia se desenvolveu muito, cresceu bastante, ficou muito forte, e com isso a sociedade também vai mudando, as coisas vão mudando. E essas atualizações da tecnologia vão trazer novas expressões na questão social. É isso que quer dizer essa nova expressão. Eu não vou trazer essa questão muito agora, sabe, muito forte, passei bem por cima, porque senão vai ficar muito longo o vídeo, tá? Mas se vocês quiserem aí, só pesquisar que vocês vão conseguir achar, ou então, se eu não me engano, até nesse link aqui fala sobre isso, tá? Mas basicamente é que com a tecnologia vão trazer novas expressões na sociedade, que vão trazer novas expressões na questão social. Bom, e agora o nosso último tópico, para finalizar de verdade, é sobre o serviço social. O que a questão social tem a ver com o serviço social? Absolutamente tudo. Como assim, Julie? Por que tudo? Porque o capitalismo, ele dá origem a várias desigualdades sociais. E quem é que cuida
quem é que está ali trabalhando diretamente com essas desigualdades sociais? O assistente social. Então tem tudo a ver com o serviço social. O assistente social é o profissional que trabalha ali diretamente com as expressões da questão social. Então, por exemplo, se tem uma família com baixa renda, o assistente social ela pode cadastrar essa família no programa da Bolsa Família, por exemplo, que o Bolsa Família é um amparo financeiro, então eles te dão um dinheiro mensalmente para te ajudar na sua renda e tudo mais. É claro que tem toda a questão, né, de preencher os requisitos ou não, mas a ideia dá para entender. E tem vários outros exemplos que eu poderia estar dando aqui, mas eu não lembro agora. Mas então é basicamente isso, tá? O assistente social ele trabalha ali diretamente com as expressões da questão social, porque ele vai atender aqueles usuários mais vulneráveis que está precisando de uma assistência, ok? Por conta do quê? Por conta do sistema capitalista, gerar desigualdades e isso afetar as populações, as classes, enfim. Acho que deu pra entender, fazer um apanhado geral, né? Então é isso, gente. Eu espero muito que vocês tenham entendido, primeiramente, tá? Espero muito que vocês tenham gostado também. Não se esqueçam de deixar o like, tá? Se inscreve no canal, porque tem bastante vídeos por aqui. Tem vários vídeos que eu explico sobre alguns assuntos. Meu nariz está coçando. Tem vários vídeos aqui que eu explico sobre vários assuntos. Já falei de mercado de trabalho, isolamento social, enfim. Vou deixar uma playlist aí pra vocês assistirem. E por favor, deixem um comentário aí embaixo o que vocês acharam desse vídeo, desse conteúdo, se vocês gostaram, porque assim eu posso trazer mais conteúdos relacionados a esse tema, ou então explicando algumas expressões assim que tem dentro do serviço social, que é importante a gente estar sabendo, né, entendendo. Eu espero muito que vocês tenham entendido de uma vez por todas o que é a questão social. Se você entendeu, comenta aí embaixo, por favor, pra mim saber, ok? Porque assim eu sei que eu tô sendo clara o suficiente para as pessoas entenderem, tá? Que é sempre o que eu quero fazer aqui, falar de coisas que são difíceis, mas de uma forma clara, de uma forma simples, pra gente entender. Ok? Falei demais, já vou pegar aqui a minha aguinha e vou beber. Enquanto isso, você deixa o like e se inscreve no canal, ok? Até o próximo vídeo. Tchau!